Fala pessoal e bem-vindo a mais um episódio de Revival Flix, onde a gente tenta achar alguns filmes clássicos e assiste novamente, faz uma revisão, porém com o olhar de hoje. Todo mundo sabe, né, que ao longo do tempo a nossa forma de enxergar, né, de ver, de apreciar a mídia com certeza, né, modificou durante esses tempos e de repente a gente encontra, né, alguma coisa que talvez não tenha sido valorizada no passado e a gente dá uma nova oportunidade, né? O filme de hoje, na verdade, não é antigo, mas ele é um filme que já foi tentado, né? Tentaram fazer diversas vezes e a maioria das vezes não conseguiram um bom resultado, né? Chama-se Dune, né? No caso é a trilogia, né, do Dune. É uma história bem antiga. Alguns até, assim, eu nem pesquisei sobre isso, mas alguns amigos meus me falaram que era inclusive a história em que o Star Wars, né, foi mais ou menos inspirado, né, para ver como é que realmente é antigo. Mas enfim, eu não sou tão assim familiar, né, com toda a história, todo o mundo, né, de Dune e tal, mas eu já vi uma tentativa, né, da realização desse filme. O que a gente vai, na verdade, revisar hoje é o Dune parte 2, né, no caso, porque a gente já está, né, mais ou menos sabendo que vai lançar o terceiro, né, esse ano, no final do ano e tal, então, de repente vai servir como um pequeno aquecimento, né. Então, vamos lá, vamos começar pela parte dos dados. O que acontece? Eu sempre uso o IMDb como fonte de informação, né. Realmente é muito bem organizado, a gente consegue ver toda a filmografia dos diretores, atores, etc. Então você consegue realmente se perder lá um pouco a partir do momento que você começa a pesquisar. Eu indico sempre, esse canal aqui não tem nenhum patrocínio, nada disso, realmente é só uma boa ferramenta. Bom, o filme é de 2024. No IMDb estava com uma avaliação muito grande, né, muito alta, de 8.4, né? Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso. Mas enfim, também foi um sucesso de bilheteria, custou mais ou menos 190 milhões e teve um retorno, né, mundial de 714 milhões e ganhou alguns Oscars, né, como efeitos sonoros, acho que efeitos especiais também, e foi nominado para outros 3, né? Melhor filme, melhor cinematografia, que realmente eu fiquei muito impressionado, mas eu vou detalhar isso mais um pouco à frente. E desenho de produção, né? Melhor desenho de produção, também impressionante. Claro, essas 3 dessas categorias estão mais ou menos entrelaçadas, né? O melhores efeitos especiais, melhor cinematografia e melhor desenho de produção, né? Com certeza eles têm muito a ver, por isso que provavelmente os 3, né? Foi indicado nas 3 categorias. Não é tão incomum acontecer isso. Enfim, entrando agora na análise, né, dos produtores, né, de quem participou realmente da produção do filme e os atores, etc, né? Então a gente tem o diretor Denis Villeneuve, que na verdade eu não tinha tanta familiaridade com o nome dele, mas sim eu tinha familiaridade com alguns trabalhos que ele fez, né? Por exemplo, Blade Runner. Ficou muito bom o remake, eu assisti o remake, ficou muito bom, e o original também já era bom, mas é difícil, né, você, né, ter um original tão bom e o remake também ser, né, no mínimo no mesmo nível, né. Algo, claro, muita gente tem opiniões que de repente um ou outro, né, ficou melhor e tal, mas pelo menos não foi uma vergonha, ou a gente pode considerar que não foi tipo um filme ruim, né, mas enfim. Aí depois eu dei uma olhada em outros filmes dele, ele tem realmente alguns filmes com uma avaliação alta, né, com avaliações altas. Por exemplo, tem um aqui que eu até separei para assistir, que em inglês é Arrival e em português é A Chegada. E tem um outro também que eu achei interessante, que é Sicário, né, mas eu realmente coloquei esse aqui já para assistir, A Chegada, que é de 2016, 7.9. Então o que acontece? Esse filme ele também acabou sendo feito. Então beleza. A Chegada foi em 2016, Blade Runner, né, o 2049 foi em 2017. Então quer dizer, todos esses filmes foram mais ou menos um caminho, né, uma jornada para ele chegar realmente e ter o gabarito, né, de tentar fazer pelo menos, né,
essa trilogia difícil que é do Dune, né? Eu acho bacana a gente ver como é que um determinado diretor, né, chegou ali para pegar uma grande produção, o que ele fez um pouco antes e também um pouco depois, assim, para ver se ele manteve, né, o nível ou não, ou se foi alguma coisa, né, única ali, mas enfim. Realmente eu vou prestar mais atenção nesse diretor e vou ver com certeza a chegada, e se valer a pena, com certeza também vou postar um vídeo aqui. Beleza, em relação ao cast, né? O cast cheio de estrelas, né? Bom, o principal, Timothée Chalamet, que agora ele está sendo tá sendo colocado bem em evidência, ainda mais desse ano que a gente teve Marty Supreme, que eu inclusive já vi esse filme, né? E postei já um dos vídeos no canal, mas depois eu vou postar o outro. Provavelmente vai ser a próxima revisão que eu vou fazer, né? Mas eu já assisti esse filme, então, quer dizer, ele participou muito bem, né? De Marty Supreme, que também foi indicado ao Oscar, eu acho que ganhou. Não, acho que não ganhou, acho que foi indicado a diversos Oscars e não ganhou nenhum, mas enfim, achei meio injusto, pelo menos algum ali ele poderia ter ganhado. Mas aí depois a gente teve ele no Wonka. Infelizmente eu não assisti esse filme, mas eu acho que eu vou assistir. Não prometo que eu poste alguma coisa aqui, eu vou assistir só de curiosidade mesmo, a não ser que seja muito surpreendente, óbvio. Interstellar, provavelmente ele era um moleque, né, nesse filme. E ele realmente tinha participado já de muitas séries de TV, como Homeland e Law and Order, né? Eu realmente, assim, nesse filme especificamente, eu vou falar um pouco da atuação, né? No geral, ele não era assim, né? Não era nada demais, assim, fora da curva, etc, né? Ele é apenas bom, né? Vamos colocar assim, boa atuação, não decepcionou. Agora, no Marty Supreme, realmente, ele tirou muita onda. Realmente, ele é um baita de um ator. E aí, depois a gente tem Zendaya, que também tá participando de diversas produções. Aí acredito que um dos filmes que ela, né, praticamente estourou, ou um dos mais famosos, foi Spider-Man Homecoming. Javier Bardem, acho que, né, dispensa apresentações. Josh Brolin, que na verdade é um rosto familiar, mas eu realmente não me lembrava assim dos filmes que ele tinha feito. E aí a gente tem a Rebecca Ferguson, né, que quando eu comecei a assistir o filme e vi, né, essa atriz, aí eu falei, cara, essa atriz com certeza já devo ter visto em algum lugar. E aí depois, lógico, né, no IMDb fui pesquisar, e ela realmente tinha participado de alguns episódios, né, do Missão Impossível com Tom Cruise, que eu gostei muito, e gostei muito do personagem dela. Eu acho essa atriz muito, muito, muito boa. Assim, não é uma atriz, né, dramática e tal, não sei o que, mas eu acho que ela é um pouco versátil, um pouco afiada e tal, então... e claro, linda, maravilhosa, né? Mas realmente ela é bem... acredito que ela seja bem, assim, adaptável a muitos papéis, né? Ela realmente me impressionou. Não nesse filme, né? No geral, assim, mas nesse filme até um pouco também. Ela tinha um papel um pouco secundário ali, mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso também. E tem, aí sim teve na verdade teve dois, né? Tá bom, vou me restringir a um. Mas dois atores, que foi o Stellan Skarsgård, talvez, não sei se é assim que se pronuncia, que participou da série, né, Chernobyl. E aí ele também é um rosto familiar, né? Participou bem do filme. Só que aí teve o ator para mim que realmente se destacou no filme, mas depois eu vou comentar mais sobre isso, o Dave Bautista, que ele faz um vilão no filme, etc, né? E aí eu fui também pesquisar, né? Porque eu realmente gostei muito do papel dele nesse filme e como ele transformou esse papel, porque assim, claro, a gente, né? Papel de vilão é sempre divertido fazer, claro, né? Mas eu acho que ele trouxe alguma coisa a mais ali, alguma coisa mais
instável, né, pro personagem ali. Achei bem legal o que ele fez. Provavelmente, né, depois eu vou até pesquisar sobre a direção específica, né, em cima desse ator, se foi alguma coisa deliberada do diretor ou não foi, ou foi alguma coisa que ele realmente acrescentou por conta própria, mas ficou muito bem feito. Então aí eu dei uma olhada na lista, né, de filmes que ele tinha participado para ver se, sei lá, de repente eu achava alguma coisa interessante ali, né? Mas tem uma lista até extensa de filmes, mas a maioria com avaliação mediana para baixo, infelizmente. Mas ele participou do Guardiões da Galáxia, né? Avengers, do Riddick, né? As Crônicas de Riddick, do Blade Runner 2049, talvez, né? Essa parceria, né, já foi experimentada em outros filmes desse diretor e uma parte, né, dos atores e tal. E curiosamente, acredito que ele tenha vindo do WWE, ou melhor, aquele tipo de evento, né, que é de luta livre meio que fake americana, né? Então achei curioso a trajetória dele e eu gostei muito do personagem que ele fez. E aí a gente vai entrar na revisão do filme em si. Bom, vou começar, claro, pela questão que mais chama a atenção desse filme, o aspecto visual. Esse filme é simplesmente uma obra-prima em termos de não só de efeitos visuais, né, mas também, justamente pelas indicações, né, que ele recebeu, desenho de produção, cinematografia, fotografia, é muito impressionante, é muito impressionante. O que acontece? Filmes desse tipo, para dar certo, né, para darem certo, eles precisam ter uma riqueza de detalhes, né, para te convencer que aquele mundo existe, né, que aquele universo existe, que aquela ideia existe, né, que aquele conceito existe. Né, citando, né, Guerra nas Estrelas, né, até o Willow, né, não sei se vocês lembram do Willow, né, mas enfim. E esses detalhes, né, quando eu digo rico em detalhes, eu não digo apenas assim em termos, né, do visual ser bom. Eu digo até em termos do roteiro ou do escritor criar tantos detalhes, né, detalhes não só gráficos e tal, não sei o que, mas detalhes ali que vão influenciar de repente numa determinada forma, né, vamos dizer, né, vamos dizer dos personagens, né, interagirem e tal, equipamento, o que equipamento faz, e até em nível de engenharia, nível de arquitetura. Então, quer dizer, tem essa riqueza gigante, né, desses detalhes e conseguiram, né, traduzir isso muito bem na parte visual. Então, de cara, né, esse é um tipo de filme que, por exemplo, a parte da produção, e aí eu englobo tudo, né? A parte visual e a parte também do som, né? Desenho de som, etc., né? Efeitos sonoros, etc., que também impressionam muito. Esse é um tipo de filme que, com certeza, a energia maior, inclusive dos diretores e escritores, vai para essa parte, né? Por detrás das câmeras, né, ou melhor, de pós-produção, etc., do que efetivamente nos atores. Então, é um tipo de filme que, de vez em quando, os atores não tem tanto espaço assim, né, para fazer uma grande atuação e tal. Basta eles, né, seguirem, vamos dizer assim, a história... A história fiel ali, né, dos personagens, ou melhor, não decepcionar, que na verdade eles vão cumprir seu papel, entendeu? Então, por isso que lá no início eu falei, né, a atuação e tal, não sei o que, eu vou falar um pouco sobre isso, é exatamente isso. Eu achei que os atores foram, assim, no geral, medianos, né, com exceção do com exceção do Dave Bautista, né? Foram assim, medianos, mas eu também não tô nem criticando, porque assim, para fazer também, participar da produção desses filmes, cara, o vestuário, né, maquiagem, tem que ficar não sei quanto tempo, não sei o que, provar, bababá.
deve ser muito exaustivo, muito exaustivo. Mas enfim, só deles não fazerem besteira, né, já é um grande, um grande ponto positivo, entendeu? Então, no geral, eu não vi nenhum ator ali que eu falasse, putz, isso aqui realmente ficou muito aquém da qualidade, né, da média, não sei o que, não teve muito isso. Teve só um ou outro que de repente ficou um pouco acima da média. O Timothée Chalamet não teve muito espaço para ele para ele explorar realmente a profundidade artística que ele provavelmente tem, especialmente depois que você viu, né, o Marty Supreme, etc, né? Mas enfim, eu considero esse filme um desses filmes que a produção enche mais os olhos do que propriamente a atuação, e a gente tem que dar, sei lá, um desconto para a atuação. Beleza, então essa parte aqui a gente já eliminou. Aí o que acontece? Agora vamos falar em relação a realmente ainda um pouco sobre a parte técnica, mas um pouco explorando realmente a parte da história. O que acontece? Eu coloquei realmente esse filme bem avaliado na minha percepção, né? Entre 7 e 8, né? Ou melhor, estou alinhado, né, com o que está no IMDb. 8.4 achei um pouquinho, né, exagerado e tal, mas enfim, também não discordo completamente. Eu acho que eu dei 8 lá. Mas enfim, esse filme tem, né, acho que 3 horas ou perto disso, né? Então, uma das coisas que também me agradou muito nesse filme foi o seguinte: ele tem um ritmo não tão frenético quanto os filmes de hoje em dia têm, né? Corte pra lá, cara, tem muito efeito especial? Tem, não sei, muita ação, de vez em quando tem. Mas ele é um filme relativamente para os dias de hoje um ritmo um pouco moderado. Não vou falar que é um ritmo lento, só no iniciozinho tem um ritmo um pouquinho lento, até para você se acostumar um pouco com aquele visual, né, aquela estética ali e tal que eles criaram. E aí, mas só que no transcorrer do filme eu achei o ritmo muito bem escolhido, né, muito bem arrumado. E aí, né, voltando à temática do nosso canal, remete um pouco aos filmes, né, dos anos 80, 90, que tem esse mesmo ritmo assim, de acontecimentos, entendeu? Não é uma coisa tão frenética, né? Isso eu achei que eles acertaram. Em relação agora realmente em relação assim aos vilões, etc, né, e até a própria história, o que acontece? Esse filme, como eu falei, ele teve algumas tentativas, né, de ser feito. Eu acho que eu vi uma, não gostei, só que eu vi um documentário chamado Jorodowski, por isso que eu inclusive conheci esse filme, né? Jorodowski Dune, que foi, cara, foi tão difícil, né, fazer esse filme, não esse especificamente, mas outras versões dele, que fizeram um documentário sobre uma das tentativas, né, de fazer esse filme, né, e o documentário ficou muito bom. Eu vou deixar o link, né, do IMDb desse documentário, né, aqui na descrição, só para você, caso vocês tenham, né, curiosidade, também dar uma olhada nesse, se vocês forem muito fã também, né, e não souberem que existe esse documentário por aí, vale a pena, até para quem não é fã também, vale a pena. Mas enfim, voltando a própria história, né, base, né, do filme. Hoje em dia é mais ou menos uma linha, né, de história que a gente está acostumado. Infelizmente, né, foi ser feita uma versão decente, mais do que decente, né, maravilhosa, né, dessa história, muito tardia, né, ou melhor, porque a gente já está acostumado, né, a gente já teve Star Wars, a gente já teve Matrix, a gente já teve não sei o que eles mais ou menos exploram muito, né, essa questão do escolhido, não sei o que, a profecia, blá 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 blá. Então, quer dizer, a própria história não traz nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma novidade assim pra gente, porque, né, essa história é um pouco antiga, né, então nesse sentido, infelizmente não traz nenhuma surpresa. E eu acredito também que eles não tenham feito justamente nenhuma surpresa para ficar fiel à história a história original de Dune, senão, né, os fãs com certeza encheriam um saco. Mas, assim, se você, né, já vai preparado achando que não vai ter nenhuma surpresa, nenhuma grande... Parece que no 3, de repente, vai ter alguma coisa surpreendente que vai acontecer ali, né?
Assim como, né, no Star Wars, né, no Retorno do Jedi, né, Retorno do Jedi, não, desculpa, Império Contra-Ataque teve, né, uma surpresa ali e tal, mas enfim, não sei qual é o tipo de surpresa que vai ter, mas eu já tô sabendo que no 3 vai ter alguma surpresa nesse sentido. E aí, só um fato curioso, quando eu tava assim no meio desse filme, eu fiquei na dúvida se eu tinha assistido essa nova versão, a parte 1 dessa nova versão. Eu acredito que eu não tenha assistido, eu vou assistir e se valer muito a pena, de repente eu faço até outra revisão. Bom, e aí ainda assim, né, comentando sobre a própria história, talvez tenha algum aspecto ali, né, que eles conseguiram explorar e trazer um pouco para os tempos modernos, né, tipo meio que uma crítica ou uma dúvida, né, em relação a justamente essa questão das crenças e tal. Então, quer dizer, na própria história tem a parte, né, ali vamos dizer assim, da sociedade ali, daquele planeta e tal, não sei o que né, uma parte é meio crente, outra parte não é e tal, não sei o que. Então, quer dizer, tem também essa abordagem, aí eu já não sei se na história original tinha essa abordagem ou se eles introduziram isso. Se eles tiverem introduzido isso, né, nesse filme, justamente para fazer essa conexão com os tempos atuais, pô, bacana pra caramba. Agora, se for realmente, né, parte da história original, o que eu posso dizer é que a história original realmente já foi pensada com certeza um pouco à frente do tempo, porque realmente tem uma abordagem ali que você consegue imaginar nos tempos de hoje, e eu não digo somente em relação a crenças, né? Eu digo até em relação a questões ideológicas, né? Esbarra um pouco nesses detalhes. Nessa parte é um pouco interessante. Infelizmente, eles exploram pouco essa parte, mas eu acho também que foi o suficiente assim para não brigar com a história principal realmente da saga, né, no caso. Então, para quem que eu indico esse filme? Com certeza quem gosta, né, de bons filmes épicos e de ficção científica, sem dúvida você vai ficar super satisfeita, mesmo que a história seja um pouco previsível, etc., né? Você vai ficar satisfeito com o resultado. E claro, se você for alguém, qualquer pessoa ligada a qualquer temática artística em termos visuais, esse filme é tipo obrigatório de ver. Nos últimos tempos, vou colocar assim, nos últimos tempos que eu tô falando assim, 2, 3 anos, esse filme é o mais impressionante visualmente, junto com um que eu também revisei aqui nesse canal, né? Chamado, se eu não me engano, acho que é The Creator, o nome em inglês, mas em português eu acho que foi traduzido ou O Criador ou alguma coisa meio diferente, mas vale a pena também. De repente eu até coloco essa outra revisão como um vídeo, né, no final aqui para indicação, que esse outro filme também vale muito a pena e não foi tão divulgado aqui no Brasil. Bom, por hoje é só. Por favor, deixe, né, os comentários preferencialmente discordando de mim e fazendo, né, sua justificativa, que eu acho esses mais divertidos, né, no caso. E, claro, incentivar todo mundo a também criarem seus próprios canais e indicarem filmes que de repente foram esquecidos, perdidos ou muito antigos que ninguém mais lembra e que se a gente assistir com outro olhar, a gente talvez tenha alguma surpresa, como eu já tive surpresa aqui no canal, mas em outro vídeo eu falo mais sobre isso, porque senão esse aqui vai ficar um pouco longo demais. E até a próxima.